aquele obreiro de 2020 ou 21, ele foi espancado, rasparam o cabelo dele e colocaram ele numa mula para ele andar. Enquanto ele ia andando pelas ruas, as pessoas o humilhavam, diziam palavras para humilhá-lo mesmo, né? E depois, quando o nosso coordenador o visitou pessoalmente, o nosso coordenador não sabia nem o que dizer, né? E aí eu me lembro que nas reuniões que ele disse o seguinte: tentaram me humilhar, mas naquele momento eu só lembrava que o meu Senhor e Salvador também andou numa mula para me salvar. Então, o que eles fizeram ali foi me lembrar de por que eu estava ali, por causa de Jesus Cristo. E aí o nosso coordenador perguntou assim: o que você quer? A nossa organização me deu a liberdade para oferecer a você e a sua família um tempo de refrigério. Se quiser, a gente te envia para um outro país, para você descansar, para você se recuperar. E depois a gente pensa em algum lugar, para você ir para uma outra região, porque está perigoso. Ele falou: não, eu não quero ir para outro país, eu quero voltar para a minha cidade. Eu quero pregar para as pessoas que me bateram. Ele falou: mas você pode morrer. Ele falou: mas se eu morrer, eu vou estar com o meu Senhor. Mas se aquelas pessoas morrerem sem ouvir o Evangelho, elas passarão a eternidade longe de Jesus. Aí nosso coordenador falou: gente, eu fiquei super envergonhado, assim, não sabia o que fazer, né? E ali a gente orou juntos. É nesse espírito que Missões Mundiais tem desafiado a gente a refletir sobre a missão. A gente encerrou o ano 2024 com um tema que está ali: no poder do Espírito, vamos completar a missão. O tema base, o versículo foi em Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o completar a missão está pautado em Atos 1:8. Eu fui embaixador do rei, então eu tive que decorar Mateus 28, 19 e 20, que é o texto da grande comissão, que acredito que a maioria de nós tem esse versículo decorado, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse é o texto da grande comissão. Aqui a gente vê a grande missão que Jesus dá aos seus discípulos e à sua igreja, que é fazer discípulos. E fazer discípulos de todas as nações. Pode dizer que encerrou aqui a mensagem, né? Podemos ir embora. Mas essa é a nossa missão. É por isso que nós estamos aqui. Nossa missão é fazermos discípulos de Jesus. Então é por isso que a gente vem na escola bíblica, é por isso que a gente tem tantas atividades na igreja, é por isso que a gente está aqui no culto à noite, para sermos edificados, capacitados, exortados, corrigidos, fortalecidos. Estudamos a Bíblia para aprendermos cada vez mais, estarmos prontos, preparados para, ao sairmos daqui, exercermos nossa missão, que é fazer discípulos. Então essa é a missão de cada crente. Essa é a missão da igreja, fazer discípulos. E há uma organização missionária chamada Joshua, ou Josué, Projeto Josué. É uma agência missionária especializada em mapear povos e povos não alcançados. E eles dizem que há aproximadamente 3.500 povos não alcançados
3.500 etnias que não conhecem a Jesus. Então a gente pode perceber que nós, como Igreja do Senhor Jesus, ainda não completamos a missão. Ainda há aproximadamente 3.500 povos. E esse ano, quando falamos do poder do Espírito, em Atos 1:8, esse recebereis poder, da ideia de capacitação, capacidade. A gente vai receber poder, a gente vai receber capacitação do Espírito de Deus para cumprirmos a nossa missão. E aí quando a gente volta e lembra daquele irmão missionário, pastor indiano que apanhou, que foi preso, e quando teve a liberdade, a oportunidade de sair do país, ele diz: não, eu quero voltar para a cidade onde eu fui preso, onde eu apanhei. Isso não é capacidade humana, irmãos. Porque humanamente a gente iria buscar um lugar de segurança. Mas esse irmão recebeu o poder do Espírito para cumprir a missão. E é por isso que ele continua onde está. E esses irmãos que estão na prisão hoje, esses 5 irmãos, eles também têm o Espírito Santo. E apesar da tristeza que invadiu o coração deles, a nossa oração é que esse poder do Espírito possa agir e ali na prisão, de alguma forma ou outra, eles serem usados pelo Senhor para testemunhar o Evangelho. Amém, irmãos? E esse ano de 2025, para a gente dar sequência, a gente continua com o tema completar a missão, como eu falei ano passado, até 2033, todos os anos a gente vai enfatizar, vamos completar a missão. E esse ano o tema base é, o versículo é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E o tema então é o seguinte: no amor do Pai, vamos completar a missão. Esse é o tema da campanha de missões mundiais 2025. No amor do Pai, vamos completar a missão. E nós estamos indo para Guiné-Conakry. Mais à frente eu vou falar um pouquinho dos desafios que nos esperam ali. Mas é nesse poder e enviados por Jesus que a gente vai a Guiné. Guiné-Conakry é um país da África, um país com 88% de muçulmanos. E mais à frente os irmãos vão ouvir um pouquinho. Então, esse é o mapa de Guiné, né? A capital de Guiné é Conakry, é um país colonizado pela França. Então, o idioma oficial é o francês. Eu e minha esposa, antes da gente se casar, a gente morou no Senegal e no Níger. Então, naquele período, a gente aprendeu francês. Voltamos para o Brasil, nos casamos. Nasceu a Yasmin em 2017. Hoje ela tem 6 anos. E a Hannah nasceu em 2022. Ela tem 2 anos, faz 3 agora em março. Eu sou natural do Rio de Janeiro. A minha esposa é natural de Campinas. O pai dela é pastor em Ouro Fino, aqui do lado, né? Então, a gente passou o final de ano ali. A Yasmin também é do Rio de Janeiro, nasceu no Rio, quando a gente morava lá. Em 2022, fomos para Curitiba. E em 2020, a gente foi para Curitiba. E em 2022, nasceu a Hannah. Então, temos 2 cariocas, uma de Campinas e uma curitibana, né? Minha função está quase terminando aqui no Brasil, que é coordenar a mobilização missionária. Então, no Paraná, em Curitiba, eu coordeno a mobilização de missões mundiais no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um grande desafio nos espera ali em Guiné. E para os irmãos saberem um pouquinho do que nos espera, eu vou contar, rapidamente alguns testemunhos, não sei se você consegue passar para mim, pode seguir, do que eu vivi no Níger. E o Níger a realidade do Níger é bem parecida e próxima com a de Guiné. Então, a minha primeira experiência ali na África, eu passei no Senegal,
Senegal é esse país em vermelho, a capital do Senegal é Dakar. E por que eu vou falar sobre isso? Porque assim, a gente tem cada vez estado mais próximos. Essa igreja tem se tornado nossa igreja parceira. E eu tenho orado para receber visitas lá na África. Você já se imaginou passando 5, 10, 15 dias na África? Para mim, ia ser uma bênção. Não sei se o pastor tem esse desejo de ir. Você tem, pastor, desejo de vir? Então, o pastor vai. Então, ó, já vamos fazer aquela campanha hashtag pastor em Guiné-Conakry, amém? Ah, e vocês também, e vocês também. Glória a Deus, vai ser uma bênção. Então, vamos aprender um pouquinho da cultura africana. Alguns especialistas dizem que quando você viaja, vai para algum país ou viaja para dentro do seu país, você só vive realmente aquela viagem quando você come a comida daquele lugar. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu chegar aqui em Minas Gerais e não comer o doce de leite e o queijo, eu não fui para Minas, eu não é? Lá no Paraná, no litoral do Paraná, tem algumas cidades muito conhecidas, que é Antonina e Morretes. Não sei se alguém já ouviu falar, meus irmãos aqui, né? Então, se for para Antonina e Morretes e não comer o barreado, que é a comida típica de lá, você não foi para lá. Da mesma forma, quando alguém vem para Minas e se não come o queijo doce de leite, não foi para Minas. E indo para lá, na próxima foto, essa é a comida típica do Senegal. O nome desse prato se chama tchebudjen. Tchebudjen significa arroz com peixe. E se vocês forem lá nos visitar, e no começo você não foi para lá, né? Com certeza. É delicioso, é muito bom. Agora você pode falar, o arroz está escuro, mas por que está escuro? Não sei se tem alguém baiano aqui, alguém que já foi à Bahia. Opa, tem ali atrás também, aqui. Opa, é de Salvador ou não? Então, quem é de Salvador é soteropolitano, é ou não é? Né? Tem muito óleo de dendê, então é por isso que está escuro o arroz, né? E é muita pimenta, irmãos. Mas é tanta pimenta que a gente come assim, ó. Que escorre água assim do nariz, né? Muita pimenta. Obviamente que vocês indo nos visitar, a gente vai pedir para colocar menos comida. Lá a gente consegue Coca-Cola. Coca-Cola tem em todo lugar. Mas você reparou que aqui, eu não sei se, acho que olha a mão da pessoa, o tamanho do prato. Você vai falar, uma pessoa vai comer isso tudo? Sim ou não? Não. Aqui vão comer em torno de 5 a 6 pessoas juntas. Então, os homens comem juntos, as mulheres comem juntas e as crianças comem juntas. Em alguns lugares elas comem depois. Primeiro os adultos. Depois que os adultos terminam de comer, vêm as crianças. É assim lá. Não, então, assim vão comer em torno de 5 a 6 pessoas juntas. No mesmo prato, no mês 5. Então, como que a gente vai comer? Imagina uma pizza. Imagina a fatia de pizza. Então, 5 a 6 pessoas vão sentar em volta daquele prato. Aí, se tem mais gente, aí mais 5, 6 pessoas em volta do prato, mais 5 em volta, sabe? Exatamente. Então, assim, lá a experiência é utilizar as mãos para comer. É a mão direita, né? Mas sempre tem aquele fresquinho, aquele Nutella, sabe? Aí que a gente vê a diferença do Nutella pro raiz, né? O raiz mesmo vai comer com a mão direita. E a gente come com a mão direita porque a mão direita é a mão direita. É a mão certa. Por isso que é o nome, mão direita, porque a mão certa é a mão direita, né? E a mão esquerda, se der tempo, falo daqui a pouco. E aí, mas se você não se sentia bem à vontade em comer com as mãos, você vai utilizar uma colher. Mas eu falei do óleo de dendê.
Mas é tanto óleo de dendê que às vezes escorre assim das suas mãos, né? E aí o que fazer? Você comendo aquele negócio descendo assim. O que fazer? Só dá um linguão assim, ó, dá um linguão, tá tudo certo. A etiqueta permite, né? Você dá um linguão assim e a etiqueta permite, né? Então, é isso. E é interessante que ninguém invade o espaço do outro. Aqui, cada um tem o seu prato. Mas ai de você no churrasco fechar os olhos na oração. A sua carne vai desaparecer, né? E não é milagre, é seu amigo que pegou. É ou não é? Quem já teve essa experiência de orar no churrasco quando abrir o olho sua carne não estiver lá? Eu já vivi os dois casos, de alguém pegar a minha carne e no outro momento eu pegar a carne de alguém. Mas lá todo mundo é educado, ninguém invade o espaço do outro. Mas se você reparar, aqui só tem uma cenoura. Tá vendo? Aqui, ó, aqui só, não, aqui em cima, aqui só tem uma cenoura. Aqui só tem uma batata doce. Só tem uma cabeça de alho e aqui acho que é jiló, berinjela e só tem 2 peixes. Então, a pessoa que está nessa fatia de pizza aqui, ela não vai comer a batata doce sozinha, ela vai repartir. Então, todo mundo, nos elementos que aparecerem na sua fatia de pizza, você com a sua mão direita, você vai quebrar e vai fazer assim, um pouquinho para você. Então. A pessoa que está com a batata doce embaixo, a mesma coisa, vai partir a batata doce com a mão e vai colocar em casa. E a pessoa que tem mais honra, a pessoa mais velha, ela, igual diz a música, e no partir do pão, né? E do peixe, vai pegar a mãozinha e partir com a mão o peixe. Às vezes a gente usa a unha também assim, né, para facilitar. E vai colocando em cada. Você acha que Jesus era mais ou menos assim também, né? E pronto. Lava a mão. Às vezes vem com uma bacia de água assim, né? Aí você torce para ser o primeiro grupo, né? Aí você vem com a bacia, lava a mão. Quando aqueles 6 terminaram, aí eles vão no outro grupo e lavam a mão, né? E às vezes o último grupo, a água já está não tão transparente. Mas o pior é no final. Que depois, quando o pessoal termina de comer, também vai uma vasilhinha para lavar a mão. Eu já lavei mão com arroz boiando, assim, aquele... né? Isso para facilitar, mas às vezes você procura um lugar que tem torneira, lava com torneira, mas às vezes tem torneira e às vezes não tem, né? Então, quando não tem torneira, é aquele bol ali, né? Aquela bacia com água e vida que segue, né? Tudo. Aí é por isso que a gente gosta de ler a Bíblia, né? Marcos, capítulo 16, diz o quê? Vocês vão tomar veneno, não vai acontecer nada, né? É nessa hora que a gente lembra, Senhor, você disse que se eu tomasse veneno não ia me fazer mal. Então, faz essa comida não fazer mal para mim também, né? A nossa oração é assim, Deus, faz no meu estômago missionário, né? Então, quando você for nos visitar, faça essa oração, Deus, que o meu estômago seja missionário. A gente tem relatos de várias conversões, irmãos, que se deu pelo fato dos missionários não rejeitarem a comida. Então, eles na comida, a comunhão, a amizade, na amizade, o compartilhar, no compartilhar, o ouvir da fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, né? Romanos 10 diz isso, né? Enfim, eu me empolguei na comida e eu vi que meu tempo está quase acabando. Então, em outro momento, eu digo por que não utilizar a mão esquerda. Ou vocês querem que eu diga? Exatamente. Quem não sabe? Quem não sabe por que não pode usar a mão esquerda? Quem não sabe? Tá. O bom de missões é que assim, a gente perde um pouco de pudor, né? Então assim, o Ocidente, Brasil, América, Europa, nós temos hábito de quando vamos ao banheiro, de levar o papel higiênico para o banheiro. Na verdade, a gente não leva, o papel higiênico já está nos esperando lá.
Mas na África e nas culturas orientais, tanto a África, Oriente Médio, Ásia, eles não têm o hábito de levar o papel higiênico. O que eles levam é água, uma chaleira de água, uma chaleirinha, igual o pato, assim, uma chaleira, né, de água. E junto com a água, eles levam a mão esquerda, né? E a água e a mão esquerda fazem o trabalho do papel higiênico. Você já imaginou partindo o pão, o peixe com a mão esquerda? Não dá, né? Então, tá explicado. É por isso. Oi? Se for canhoto, nessas culturas, não tem canhoto. Não tem. De verdade. Porque eles aprendem que a mão destra é a mão direita. Porque a mão direita é a mão direita. Quando a criança começa a escrever com a mão esquerda, eles dizem que essa não é a mão direita. A mão direita é a mão direita. Entendeu? Então é por isso que a mão direita é a direita, né? Me leva na sua destra, né? Até a Bíblia a gente vê assim, né? Vai me levar na mão direita, né? Não vai levar na mão esquerda. Mas enfim, e a outra coisa é que na grande maioria, já que vocês estão fazendo pergunta, eu tô, né? Na grande maioria não tem vaso sanitário, né? Para sentar. Quem acompanhou a Copa do Mundo, o Catar, não sei o que, aqueles lugares chiques, né? O pessoal via que era um buraco, né? Então, tem a louça igual do vaso sanitário, mas é no chão, então é um buraco. E aí você exercita a sua coxa e a sua mira, né? Então é assim. E os especialistas vão dizer que o mais correto é o abaixadinho mesmo, gente. E o mais correto não é o papel, gente. Desculpa dizer, mas pastor, você me dá a liberdade de falar algumas coisas? Alguns vão dizer que a água limpa, o papel só espalha, né? É isso que falam, né? Então os médicos vão dizer que o melhor é a água limpa mesmo, né? Enfim, de preferência. Oi? Lá não tem McDonald's. Pelo menos a gente vai morar, não. Mas assim, como eu falei, irmãos, a gente está se tornando amigos, parceiros, a gente acaba abrindo mais aqui e missões é isso, a gente perde um pouco de pudor. Então me desculpa se eu ofendi alguém, mas eu estou preparando você psicologicamente para o que você vai enfrentar ali. E é aí que a gente exercita o amor de Deus. Por amor por amor do Pai, vamos completar a missão. É legal viver isso? É desconfortável? Não é? Mas a gente enfrenta tudo isso porque ali é um povo que Deus ama e a gente está disposto a viver uma vida diferente para pregar o Evangelho. Ou você acha que foi tranquilo para Jesus deixar a glória nos céus, vir ao mundo, nascer num curral, nascer num lugar onde os animais comiam, que é a manjedoura. Vocês sabiam que manjedoura vem do verbo manger em francês? Manger quer dizer comer. Então Jesus foi colocado em um lugar onde os animais comiam. Você imagina o cheiro que devia ser aquele lugar. Você, pai e mãe, se prepara para ter o filho, você quer se preparar para ele nascer no melhor lugar do mundo, com as roupinhas mais fofinhas, cheirosinhas. E o Deus do universo escolheu nascer num lugar que eu posso dizer insalubre. E aí, se você passa dificuldade, momentâneo, quero dizer que Jesus sabe o que você está passando. Ele sabe que é viver na dificuldade, sabe que é viver na pobreza. É muito interessante quando Jesus ele foi apresentado, geralmente se matava um animalzinho, um cordeirinho, né? Mas vocês lembram o que foi oferecido no nascimento de Jesus?
2 pombinhos. Sabe por quê? Porque a lei dizia, se a família não tem dinheiro para comprar um animal, pode ser um pombinho. Pode ser aquele negócio baratinho. Você vê a humildade e a pobreza física, econômica, onde Jesus escolheu viver. Então, não acha que o missionário é super-herói por achar que vai viver em um lugar, em uma situação talvez não tão confortável, tão higiênica, porque o nosso Deus fez algo muito mais intenso do que nós vamos fazer. Agora a minha casa vai ser chique, né? Vai ter banheiro para sentar, a minha casa lá vai ter torneira. Se vocês forem, pode ser que a gente pegue um hotel para vocês ficarem com ar-condicionado. Então, a gente fala a realidade do que as pessoas vivem, mas obviamente que a gente vai procurar dar o melhor para o voluntário e o missionário que está lá também vai ter uma condição razoavelmente confortável para viver, ok? Mas a gente mostra o cenário que vocês vão ver lá, né? Pode seguir, então, eu só vou compartilhar 2 testemunhos, vou ler um versículo e aí a gente vai orar mais uma vez. Eu esqueço que eu estou com controle, né? No Níger, esse é um prato típico, é o gafanhoto, né? Eu comi gafanhoto, né? Você acha que é só João Batista que come gafanhoto? A gente come mel e gafanhoto também. Então, eu morei no Níger, essa foi minha equipe, a gente morou numa casa de tijolo de barro, sem encanamento, tinha que pegar água no poço. Eu fiz parte do projeto Radical, Missões Estaduais, e lançou o Radical aqui em Minas Gerais. Fiquei muito feliz. A Nauzira é a coordenadora. A Nauzira foi minha coordenadora quando ela era coordenadora de missões mundiais. A Nauzira é fera demais. No projeto Radical, aí sim a gente ia viver esse extremo que eu contei. Aí eu vivi esse extremo mesmo, de tudo que eu falei aqui não precisa repetir, né? Mas eu tinha papel higiênico, é isso a gente tinha lá. Pode seguir o próximo. Então a gente pegava esse transporte para viajar, para ir para lá. A gente vai ter carro próprio agora nessa ida, pode seguir. Pode seguir o próximo slide? Isso. Andava, porque não era um vestido, assim. É um vestido, né? Para nós é um vestido, mas essa é a roupa. É chique, os homens lá casam com aquele negócio assim. No teatro, a gente, quando fala de Natal, você vê que os homens também usam vestido, né? Esse negócio de calça é moderno, né? É coisa moderna de alguns anos para cá. Mas eu morei em casa de tijolo de barro assim. E se o pastor visitar, a gente dá um vestido para ele e quando ele pregar, ele prega de vestido. Porque apoiado, né? Porque ele vai falar, Paulo diz, eu me fiz de grego para grego, judeu para judeu, africano para africano. Então ele vai pregar de vestido. Mas não é vestido, né? Pode seguir mas é melhor do que usar aquela sainha de escocês, que é acima do joelho, né? Essa vai até o pé. Mas, irmãos, eu quero que vocês olhassem essa foto aqui. Essa foi a igreja que Deus nos permitiu ver nascer ali. A maioria deles estão sorrindo. Eu queria que vocês guardassem no coração de vocês o sorriso deles. E aí eu volto a dizer aquele versículo que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, novamente direi alegrai-vos. Os mais antigos aqui vão se lembrar que os seus pais, os seus avós, na geração deles, quando tirava foto, o costume era sorrir ou ficar sério? Sério. Eu me lembro, sempre que ia visitar minha avó, eu olhava para a parede e via a foto do casamento da minha avó com meu avô. E o casamento é um dos momentos mais felizes da nossa vida. A gente fica sorrindo à toa, né? E eles assim. Dá até medo. Sério, parecia que foi casamento forçado, não queria ninguém casar com ninguém. Sério. Hoje mudou aqui no Brasil, a gente sorri, né? Até velório está tirando selfie sorrindo às vezes.
Estou no velório do fulano, né? Isso é assim. Mas ainda hoje, pelo menos no Níger onde eu passei, ainda há o costume de ficar sério nas fotos. Você pode ver que tem algumas que estão sérias aqui. Essa menina aqui, ó, ela está séria. Ela não é convertida. Agora, a maioria está com um sorrisão aqui, ó. Sabe por quê? Porque eles encontraram o Senhor Jesus. Antes da gente chegar ali, nenhuma dessas pessoas sabiam quem era Jesus. Acho que eu contei da outra vez que eu estive aqui, quando a gente ia falar de Jesus, eles perguntavam, mas Jesus mora onde? Ele mora aqui, ele mora do outro lado do rio, Jesus mora no Brasil. Onde Jesus mora? E como que isso doía o nosso coração? De constatar com nossos olhos, nossos ouvidos, as estatísticas que a gente sempre ouve, que você ouviu, que tem aproximadamente 3.500 povos não alcançados. Uma coisa é você ouvir esse número, outra coisa é você olhar no olho de uma criança, de um adulto, e ele dizer, quem é Jesus? E aí como você vai chegar e falar, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, se eles têm a mínima ideia de quem é Jesus? Deus nos abençoou, Deus nos deu o privilégio, então, de caminhar com essas pessoas, comer com elas, viver com elas, ganhar a confiança delas, compartilhar o evangelho, e alguma dessas pessoas entregaram a vida a Jesus. E é por isso que elas estão sorrindo. Porque mesmo o costume é ficar sério entre os irmãos, entre a igreja, na hora de celebrar, na hora de registrar um momento ímpar, eles não conseguem conter a alegria. Amém, irmãos? Como isso me alegra. Como isso enche o meu coração. Essa foi uma das vezes que eu peguei malária. Peguei 4 vezes malária. Peguei 4 vezes febre tifoide. Peguei uma vez hepatite A. Eu peguei mais enfermidades, mas eu vou parar por aqui, senão vocês vão desanimar de nos visitar. Porque em Guiné-Conakry também tem malária. Tem febre tifoide. E eu estou fazendo assim, não é porque eu estou fazendo estilo, não. Eu estava assim dizendo que era a minha segunda malária. Por isso que eu estou assim, eita, né? Segunda malária. E aí tive mais 2. Irmãos, tem muita história para contar, mas muita, né? Mas aí, depois a gente marca online, alguma coisa, não sei como a gente pode fazer. Mas olha essa foto também. Esse foi o dia que o Ibrahim se converteu. O Ibrahim é esse irmão da direita de turbante. Eu não sei se eu contei a história dele quando eu vim, eu acho que não. Mas o Ibrahim era muçulmano. Esse menino magrinho que está aí sou eu, né? Está magro ali. O do meio é o Mumune. O Ibrahim viajou 6 horas até chegar em nossa casa para ouvir o evangelho. Eu já o conhecia. Eu morei 2 meses na mesma cidade que o Ibrahim. Então, a gente teve a oportunidade de compartilhar o evangelho. E o evangelho ficou... Sabe quando a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia? Então, durante 1 ano, a mensagem do evangelho ficou na cabeça dele. 1 ano. Até que um dia ele me liga dizendo, Diego, eu quero ir na sua casa, porque eu estou próximo de dizer, porque eu acho, ele falou assim, porque eu acho que eu quero ser discípulo de Jesus. E a gente foi lá em casa e ele entregou a vida para Jesus. O testemunho dele é lindíssimo, dos dois. Em outro momento eu conto, mas eu quero, mais uma vez, registrar a alegria desse povo. A realidade econômica deles não mudou. O Mumune era nosso amigo e às vezes ele falava assim, Diego, eu não te falei nada não, porque agora eu estou com dinheiro, agora eu posso falar. Ele dizendo, mas semana passada eu fiquei 2 dias, não tinha o que comer em casa
E a minha alimentação durante 2 dias da semana passada foi água, farinha e açúcar. Eu falei, mas Mumune, por que você não me falou? Ah, Diego, mas é normal, uma hora ou outra, uma vez por mês, 2 vezes por mês, a gente vai, todo mundo aqui uma vez por mês vai tomar água com farinha e açúcar. Mas olha o sorriso deles. Eu me lembro, a gente recebe ofertas, né, do Brasil, a gente agradece e eu quero estimular os irmãos a continuando a enviarem ofertas, não só ofertas mensais, mas às vezes você pode enviar um presentinho. A gente recebia bonecas e a gente às vezes ia em vilarejos próximos e doava boneca para as meninas. Aí minha esposa tem uma experiência de uma menina que ela não tinha uma boneca, essas bonitas de pano e tudo. E a minha esposa conta que uma vez ela viu aquela menina do vilarejo dela brincando com um osso de boi. Você já viu que as africanas colocam a criança nas costas? E aquela criança colocou um osso de boi, não sei se era o fêmur, e amarrou nas costas, brincando, dizendo que aquele era a boneca, aquele era o nenenzinho, sabe? O osso era o nenenzinho. Porque criança é criativa, né? Tira o celular da mão, a televisão, que você vai ver como criança é criativa. E ela botou o osso lá e era o bebezinho dela. E aí, essa criança, um tempo depois, recebeu uma boneca feita por brasileiras vindo do Brasil. Foi uma alegria. E uma das outras vezes, que é isso que eu ia falar, a gente ganhou chinelo. Fomos voluntários lá e trouxeram um monte de Havaiana. Era falsificado, não era Havaiana de verdade, não. Mas foi bom, porque ainda para comprar mais, né? Gente, você tinha que ver o pessoal andando na rua assim, sabe? Com as Havaianas. Era muito legal, assim, a alegria, né? Porque era um presente que veio do Brasil. Os brasileiros lembraram da gente. Aí tinha um menino que... Até eu vou voltar a foto. Um desses meninos... Eu não sei se... Agora eu não lembro. Eu não sei se foi o Zacarias. Esse aqui é o Zacarias. Pensa num menino esperto. Pensa num menino esperto. A gente recebia voluntários. Ele pegava a mão dos voluntários e fazia aquele olhinho igual aquele gato de Shrek, assim, sabe? Nossa, ele era o que mais ganhava doce, mais ganhava tudo. Ele sabia, né? Ele sabia que ele era só... assim, ele já ia pro colo dos voluntários, pronto, ganhava tudo. Você acha que o pessoal é bobo? Não é bobo nada, né? Mas eu não sei se foi o Zacarias ou foi um outro, que a gente deu um par de chinelos. E aí no culto, ele veio só com um. Aí eu, né, falei, ai, que miserável, não? Eu pensei, não, pô, ganhou o chinelo, já perdeu. Veio só com um. E aí, assim, alguns minutos depois, veio o primo dele, com outro. Gente, que me quebrou. Ele não tinha. Aí ganha um par. Mas o primo dele não ganhou. E ele repartiu. E aí ele foi com um com um sem, para que o primo dele pudesse ir com um sem. E eu reclamando. E você reclamando. Você reclama não é porque você não tem chinelo. Você reclama não é porque você não tem o tênis. Você não tem aquele tênis. Ou você não tem aquele celular. E aí eu me deparo com realidades igual essa, né? Que a gente aprende a ser mais generosos, irmãos, mais gratos a Deus. Que a gente tem comida em casa. A gente não precisa, pelo menos a maioria de nós, se não todos de nós, comer água, farinha e açúcar, né? E se tem água, farinha e açúcar, amém. Porque pelo menos dá para encher a barriga. Mas eu quero finalizar, irmãos, lendo o último versículo. Pode ser isso, o último versículo. Que está lá em Lucas. Eu não vou ler todo, porque eu já estourei meu tempo. Mas Lucas capítulo 15 vai falar do coração do Pai.
E se eu fosse ter um sermão nessa noite, o sermão seria: dai-me um coração igual ao teu. Essa seria o tema da reflexão. Pensando no tema de missões mundiais, no amor do Pai, vamos completar a missão. Jesus, pregando, ele conta 3 parábolas, as 3 com o mesmo objetivo: mostrar o coração do Pai, mostrar o coração de Deus. Ele começa dizendo, então, de um homem próspero, um homem que tinha 100 ovelhas, e uma se perde. E o que aquele homem faz? Deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha perdida. E a Bíblia diz que ele encontra. E quando ele encontra, há festa. Quando ele encontra, a Bíblia diz que ele chama os seus amigos para celebrar, para se alegrar com ele, porque ele encontrou. E não sei se tem empresários aqui, você que era do negócios, você que tem um empreendimento ou trabalha em comércio, geralmente no nosso plano estratégico, no nosso plano de negócios, a gente já monta o planejamento contando com perdas, é ou não é? Toda loja conta com perdas. Então, geralmente você vai colocar ali 5% de perdas. Então, se aquele homem perdesse 5 ovelhas, está dentro do planejamento estratégico do negócio. Mas aqui diz que ele não quer perder uma sequer. E aí Jesus continua a falar daquela mulher que tinha 10 moedinhas, que cada moeda equivalia a um dia de trabalho, ela perde um. E Jesus fala então que ela vasculha, tira, varre, e ela acha aquela uma única moeda. E às vezes a gente perde dinheiro. Deus dá em dobro, né? A gente fala assim, né? Deus dá em dobro. Mas aquela mulher não. Ela procura e quando ela acha, a festa, ela convida as amigas dela. Mas talvez você, abastado, assim, você fala, mas se eu perdesse uma ovelha, está tudo certo. De 100? Mas de 10, se eu perder uma, está tudo certo. Aí me parece que Jesus, pensando nisso, ele enfia a faca ainda mais no nosso coração. Aí ele diz do homem que tem 2 filhos. Aí quando falar de filho, não dá para ter perda, né? Ele diz, havia um homem que tinha 2 filhos. Um vai embora, se perde, mas aquele filho volta. E quando aquele filho volta, o que o pai faz? Chama os amigos. Vamos fazer festa, vamos fazer um churrasco, né? Vamos queimar carne, mata lá o bichinho. Chama a vizinhança, chama os amigos, porque o meu filho estava morto e voltou. É como se ele tivesse revivido. E esse texto, então, meus amados, é para mostrar o coração do nosso Pai Celeste. O nosso Pai não quer perder ninguém. Em Guiné-Conakry, a população gira em torno de 13 milhões de habitantes. A capital é em torno de 2 milhões. Nesses 13 milhões, 88 são muçulmanos. Quase a totalidade do país é muçulmano. E desses 13 milhões, eles são divididos em 47 etnias. Dessas 47 etnias, 29 são não alcançados. Meu coração, irmãos, ele é uma mistura assim de alegria e de emoção. Não é fácil deixar Curitiba, deixar o Brasil para morar onde a gente vai morar. Mas o nosso coração está alegre pelo privilégio que Deus está nos dando de voltar a pregar o Evangelho a quem não tem motivo para sorrir. Há milhões de pessoas de Guiné que Deus ama e Deus não quer perder ninguém. E a gente disse sim.
E meu desejo do fundo do coração é daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mostrar uma foto de pessoas sorrindo e dizer: alegrem-se conosco, celebrem conosco, porque essas pessoas estavam perdidas e agora ressuscitaram em Cristo Jesus. Se você olhar nossas filhas, a gente, como pai, a gente já fica preocupado também. Eu peguei malária 4 vezes. Minha esposa pegou malária 8 vezes. Ela não pegou febre tifoide. Eu peguei 4 vezes. Há 2 semanas, todos nós fomos numa clínica para tomar vacina contra a febre tifoide. Pastor, eu olhava minhas filhas assim, via a enfermeira, não sei quem lá aplicando. Aí eu falei, ó, que doideira, né? Eu pensando, cara, eu estou preparando as minhas filhas para possivelmente pegar a febre tifoide. Que pai, em uma sã consciência, ia falar assim, vou tirar as minhas filhas de Curitiba, de uma cidade boa, de uma cidade grande, para enviar para um lugar onde que provavelmente elas vão pegar malária. Eu não quero que elas peguem, mas elas estão sujeitas a malária. Malária nem vacina tem. Febre tifoide e tantas outras. Mas o que a gente falou no início? No poder do Espírito, vamos completar a missão. A gente vai, não é porque a gente é o especial, não. Mas porque a gente ouviu o chamado de Deus. E a gente ouviu o coração do Pai. Que Ele não quer que ninguém se perca. Queria orar, mas depois eu queria chamar o pastor para orar por nós. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque temos motivo para sorrir. Temos motivos para nos alegrar. Que é a salvação em Cristo Jesus. Traz de volta, reafirma, reaviva ou fortalece a nossa alegria na salvação. Às vezes a gente se perde com as coisas corriqueiras do dia a dia, com política, esquerda, direita, plano real, economia, trabalho, escola. Tudo isso é importante, mas que a gente não perca o foco, que é a alegria da salvação, Senhor. E obrigado porque essa igreja é uma igreja missionária. Obrigado porque essa igreja tem se esforçado em oração, essa igreja tem se esforçado enviando recursos financeiros dessa igreja, enviado para tantos lugares do mundo, para que outras pessoas tenham motivo de sorrir. Eu te louvo e te agradeço pela visão missionária dessa igreja. Mas em especial eu te peço, Senhor, aquece o nosso coração, para que a gente queira fazer discípulos, Senhor, na nossa localidade e nos confins da terra, que nosso coração se aqueça para orar ainda mais e para ofertar ainda mais. Em especial, eu te coloco diante do Senhor Guiné-Conakry. Que o Senhor venha com a sua mão poderosa ali, que o teu Espírito Santo, Senhor, já continue trabalhando nos corações. E assim como Paulo, a palavra de Deus diz que como escamas caíram dos olhos, te pedimos, tira a cegueira espiritual para que eles encontrem a Jesus Cristo. Essa oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Chamou aqui o pastor orar também por nós, e assim, fazer como se fosse um momento de envio. Mas eu quero rapidamente dizer que não tem camisa para criança, mas os pais, aí eu sei que passou Natal, mas se você puder comprar essa camisa e presentear, você vai estar presenteando a pessoa, mas também ofertando para nós. A gente tem algumas coisas para comprar, para levar para a viagem. Você comprando essa camisa, você vai estar nos abençoando. Também tem esse globo, a camisa é R$50, né? Tanto para adulto como criança. Esse globo é R$12. Eu vou dar uma de Silvio Santos aqui, né? E não quebra, né? E qual é o objetivo? Orar.
Sempre que você olhar para esse globo, você vai lembrar de orar pelas nações. Se você gosta de comer, põe perto da geladeira, né? Assim, porque essa vida corrida, né? Então, você olhou, Senhor, abençoe os missionários, abençoe o Diego, a família. R$ 12 é um valor bem simbólico. Não, só tem, acho que 7, então corre, né? E agora só tem 6, né? Tem o chaveiro também. Eu sou das antigas, né? Eu sou da época do Capitão Planeta. Lembra quando diz, vai planeta, lembra, né? Aí ele dizia, o mundo está nas suas mãos, lembra? Então, se você quiser levar o mundo nas suas mãos, tem o chaveiro também. A ideia é sempre olhar e lembrar da nossa missão, que a gente tem que fazer discípulos de todas as nações. E, obviamente, você vai comprar e vai nos abençoar. Então, é 12 o globo, 20 chaveiro, 50 camisa. Se você não gostou de nada, você pode passar lá e ofertar. Não quero nada, mas quero deixar uma oferta para você. Também vai ser muito bem-vindo. Eu acho que eu sou meio judeu ou meio árabe, eu não sei, né? Que eu gosto de vender. E, meus amados, bem breve, se você quer participar conosco em oração, em ofertas, eu vou pedir o meu time que está aqui para levantar. Queria que você levantasse suas mãos. Se durante a ministração o seu coração se aqueceu e falou, eu quero orar pelo Diego, pela Deisa, pelas meninas, levante as mãos. E aí você vai preencher, colocar seu nome, os seus dados, e você vai receber informações nossas para orar por nós. O irmão já levantou a mão ali, outra aqui. Se você quiser ofertar para nós também, via Missões Mundiais, você pode colocar aqui, ofertando, você vai marcar mensalmente e vai escolher o valor, 40, 50, 70, 100, ou o valor que Deus colocar no seu coração. E assim, você vai ter o privilégio, e com a sua oferta, cooperar diretamente para que a gente possa estar ali em Guiné. E lá é muito caro, irmãos. A internet custa $110. Uma internet mais ou menos $110. Tudo lá 3 vezes mais caro. Porque eles não produzem praticamente nada no país. Tudo é importado. Então, tudo é muito mais caro. Mas Jesus pediu para orar para que enviasse mais obreiros, né? Não pediu, peça a Deus para mandar mais oferta para o campo. Não. Ele fala assim, ore para que Deus envie mais trabalhadores para a seara. Mesmo com o dólar a 5,2, 6,2, a gente vai. Porque a gente sabe que Deus é o Deus do ouro e da prata. E a gente sabe que uma vida vale mais do que o mundo todo. E eu finalizo dizendo, eu gostaria que vocês fossem os meus amigos. Para que quando alguém se convertesse, vocês tenham uma das primeiras igrejas, assim, pastor, aqui, mostra lá na igreja quem se converteu, para que vocês possam se alegrar conosco. Amém? Muito obrigado. Queridos, nós, como igreja, instituição Primeira Igreja Batista de Pouso Alegre, vai entrar nessa parceria, né? E nós vamos fazer a adoção missionária, eu já combinei com o Diego como é que isso vai ser. A igreja vai estar ajudando. Você que pode também, além disso, estar contribuindo, né, através do plano de adoção missionária, marcando aí o campo dele, vai direto lá para o campo do Guiné-Conakry. Quantos aqui vão para a África, irmãos? Levanta a mão aí. Você entendeu, irmão? Você entendeu ou não? Quantos aqui vão para a África comer o peixe com a mão lá? Não vai ninguém? Desistiu? Viu? É fácil. Vocês vão comer na nossa casa, comida brasileira. Comida brasileira. Então, quem? Estou enxergando. Ali está no colo do pai. Ali. Está no colo da criança. É a criancinha que se manifestou. Bom, eu pensei que ia arrumar uma caravana para ir, mas eu estou achando que nós vamos ter que orar mais um pouco. Vamos orar. Oi? Quem não vai?
O Moura não sabe que ele é canhoto? Mas tem uma técnica. Vamos ficar de pé, irmão. Tem uma técnica. Os canhotos, na hora de comer, é só sentar em cima da mão esquerda. Essa é a técnica. Vamos adorar o nosso Deus.